Bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos continuar o estudo da isomeria óptica, né? E nós vamos discutir uma questão interessante, que é o seguinte: a isomeria óptica, dentro da química, que já tem uma linguagem própria, a isomeria óptica também existem termos, né, que a gente só aplica na isomeria óptica. Então, por exemplo, nós já vimos lá, luz polarizada. Nós já sabemos que luz polarizada é a luz que apresenta ondas vibrando em apenas um plano, né? A luz que passou pelo polarizador, né? Que foi filtrada no polarizador e que, passando do polarizador, passaram apenas ondas vibrando num único plano. Então esta é a luz polarizada. A simetria molecular, ou um objeto assimétrico. O que é algo assimétrico? Algo assimétrico é algo que não apresenta plano de simetria, que não dá para dividir em dois pedaços, em duas metades iguais, né? Então isto é algo assimétrico, que vai gerar uma imagem no espelho diferente do próprio objeto, né? Então isso é assimetria. Imagem especular é a imagem no espelho, e carbono quiral. Carbono quiral é o carbono que apresenta quatro ligantes diferentes entre si, tá certo? Então este é o carbono quiral. Então estes são os termos que nós já conhecemos do nosso primeiro vídeo, da nossa primeira aula. Agora faltam ainda falta aprendermos estes conceitos, né? Designados por estas palavras, né? Enanciômeros, antípodas ópticos, mistura racêmica ou racemato, diastereoisômeros e isômero meso. Então aqui nós vamos aprender esses termos, esses conceitos nos próximos vídeos, tá bom? Então vamos continuar aqui o seguinte: isso aqui é um ácido carboxílico, né? O ácido 2-hidroxipropanoico, né? Este ácido ele tem um carbono quiral, né? Ele apresenta quatro ligantes diferentes entre si, tá certo? Veja que se você colocá-lo diante de um espelho, ele vai gerar uma imagem especular diferente dele mesmo, né? Vai gerar uma imagem especular diferente do objeto, tá? Então a gente pode dizer que se esta substância for submetida a luz polarizada, né, uma solução dessa substância for submetida à luz polarizada, ela vai desviar o plano da luz polarizada, né? Com certeza essa substância, por ter carbono quiral, vai ser opticamente ativa, tá bom? Muito bem, então ela vai desviar a luz polarizada. Nós vamos considerar deste lado aqui, né, só para nós analisarmos, nós vamos considerar que ela gire a luz polarizada para a direita, tá bom? Para a direita. Então este é o ácido lático, né, que gira para a direita, tá? Que gira para a direita. Esse Dzinho aqui, esse mais vai indicar para a direita, tá bom? E este D também. Só que este D vai representar destrógiro, né? Destrógiro é o composto, é o isômero óptico que desvia o plano da luz polarizada para a direita. Destrógiro. Olha que nome danado de difícil, né? Olha só. Este é o ácido do leite, o ácido lático, né? Quando você azeda o leite para fazer coalhada, para fazer queijo, né? Então quem azeda, na verdade, a presença do ácido lático, né? É o ácido do leite, tá bom? Muito bem, só que aí o que nós temos aqui? Se nós colocarmos ele diante do espelho, nós vamos ter o ácido lático, que a gente ele também vai ser, obviamente, opticamente ativo, né? Porque ele tem o carbono quiral, e ele vai desviar para a esquerda, tá? Se este cara aqui desvia um ângulo alfa para a direita, esse aqui vai desviar um ângulo beta para a esquerda, só que alfa e beta serão iguais. Só o que muda é que um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, mas o ângulo de desvio vai ser o mesmo, tá certo? Muito bem. E este daqui a gente vai representar com um sinalzinho negativo,
né, oposto ao que vai para a direita, o negativo vai representar o desvio para a esquerda, tá? E ele vai se chamar L lático, né? L o quê? L de levógero, de desvio para a esquerda, né? Você lembra que esse aqui é D de destrógero, que desvia para a direita, e este L é L de levógero, que desvia para a esquerda. Agora veja, interessante, né? Uma substância está predominantemente no leite, que é o ácido destrógero. Então, se você pegar o ácido lático do leite, você vai ver que ali no leite se produz preferencialmente a maior concentração é do ácido lático destrógero, a molécula que desvia o plano da luz polarizada para a direita. Mas quando você faz uma atividade física intensa, né, que começa a doer seus músculos, começa a inflamar os seus músculos, o que aconteceu ali? Formou-se ácido lático no músculo, tá? E esse ácido lático, a presença dele ali, gerou uma reação que acabou inflamando os seus músculos. Mas quem se formou ali? O ácido lático levógero, né? É muito interessante essa questão da isomeria óptica, dos isômeros ópticos. Nos organismos, de uma forma geral, você vai ter apenas uma das espécies, ou a levógera ou a destrógera predominando, quando não são exclusivas, né? Então, no caso do ácido lático, do leite, né, você tem o destrógero, mas no músculo, as células produzem o destrógero, né? Então, são substâncias que têm efeitos fisiológicos completamente diferentes, embora quimicamente elas sejam iguais, né? Muito bem. Então, você agora já viu dois conceitos, duas palavras novas aqui na sua linguagem da química orgânica, específicas da isomeria óptica, que foram as palavras destrógero e levógero, tá? Destrógero é o isômero que desvia o plano da luz polarizada para a direita, e levógero é o isômero óptico que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, tá? Se você tiver o objeto for destrógero, a sua imagem especular será levógera e vice-versa, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, estas duas substâncias são chamadas de enantiômeros. Enantiômeros. O que é um enantiômero? É um isômero óptico que apresenta uma imagem especular diferente dela mesma. Isso é um enantiômero, que apresenta uma imagem especular diferente dela mesma, tá bom? Podem ser também chamados de enantiomorfos ou antípodas ópticas, né? Antípodas ópticas. Um desvia para um lado, outro desvia para o outro. Então, nós aqui aprendemos só neste slide 5 conceitos. Primeiro, destrógero desvia o plano da luz para a direita. Levógero desvia o plano da luz para a esquerda. Enantiômeros, isômeros ópticos que apresentam imagem especular diferente de si, né? Que podem ser enantiomorfos ou antípodas ópticos, tá bom? Muito bem. Muito bem, vamos aqui para mais um, continuando trabalhando aqui com o nosso velho ácido lático, né? Que é o 2-hidroxipropanoico, né? E agora nós vamos ver o seguinte, colocando eles diante do espelho, vamos supor que esta espécie seja destrógera e que desvie para a direita o plano da luz polarizada em 20 graus, tá? Aqui tá, esse pontinho aqui não existe no grau, tá bom? Releve aí. 20 graus para a direita, tá? Então este aqui vai ser o que mesmo? Levógero. Levógero. E vai desviar para a esquerda 20 graus. A gente representa aqui positivo para a direita e negativo para a esquerda, tá certo? Muito bem.
Então esse desvia para a direita, é destrógeno 20 graus, e esse vai desviar para o sentido oposto, o mesmo tanto de graus, tá bem? Muito bom. Então estes dois caras são chamados de antípodas ópticos, ou enantiômeros, ou enantiomorfos, tá bom? Ok? Muito bem. E aí o que acontece? Imagine se eu misturar em quantidades exatamente iguais, como fez Pasteur, né, que misturou ali misturou os dois tipos de cristais, né, em solução, né? Misturarmos os dois em quantidades que a gente chama de equimolar, né? Ou seja, em quantidades iguais, equivalentes, o mesmo tanto de mol de um e do outro. Se nós misturarmos os dois, ora, se esse desvia mais 20 e eu colocar junto desse que desvia menos 20, o que deverá acontecer? Um compensa o outro e a luz não será desviada, né? Então, como é que a gente chama? Se nós misturarmos o destrógeno com o levógeno lático, né, com os dois ácido destrógeno e levógeno, nós vamos ter uma coisa chamada mistura racêmica ou racemato, ou mistura racêmica. Então, o que é uma mistura racêmica? É uma mistura dos dois enantiômeros, o levógeno e o destrógeno. A mistura racêmica, o que ela vai ser? Ela vai ser opticamente inativa, ou seja, eu vou colocar lá no polarímetro, a luz vai passar sem sofrer desvio. Por que ela vai passar sem sofrer desvio? Porque um enantiômero compensa o desvio do outro. Eu não sei se você percebeu aí que eu estou chamando enantiômero e às vezes eu também chamo enantiômero. Dá no mesmo, tá bom? São sinônimos, você pode chamar de enantiômero ou enantiômero, e há autores que designam de uma forma e há autores que designam de outra forma, ou antípodas ópticas, tá bom? Dá no mesmo também. Muito bem, a gente vai usando esses nomes aí que é para vocês se acostumando, ok? E agora nós inserimos mais um conceito que é a mistura racêmica. O que é mistura racêmica? É a mistura das duas antípodas ópticas, né? Então o destrógeno e o levógeno. Como o levógeno e o destrógeno desviam o plano da luz polarizada com a mesma quantidade de graus, né? Se um desviar 20, o outro vai desviar 20 também no sentido oposto, então um cancela o outro e a mistura racêmica será opticamente inativa, tá bom? Muito bem, vamos agora ver esse aqui, olha só, que composto é esse, né? Então aqui está só a fórmula de traços, né? Então aqui é um álcool, né? O grupo funcional dos álcoois, aqui o grupo funcional dos haletos orgânicos, que é o cloro, e aqui o dupla O na ponta da cadeia, é um aldeído, né? O que está faltando aqui para a gente analisar, para ver se temos isômeros, para ver se a gente tem carbono quiral. Vamos ver se esse composto apresenta carbono quiral. Para isso, vamos colocar o que está faltando nele. Bom, então aqui está faltando um hidrogênio, né? Porque tem que ser 4 ligações, certo? Então aqui tem um carbono, faltava um hidrogênio. Aqui, se você olhar, ó, já tem 3 ligações, falta um, né, que é um hidrogênio também, né? Aqui tem esse carbono aqui, ó, tem 3 ligações, ó, falta um hidrogênio. Aqui falta o CH3, né? Ali falta o hidrogênio. Pronto, colocamos tudo. Então vamos analisar os carbonos. Obviamente esse carbono aqui, com dupla ligação, não tem como ser quiral. Porque o carbono, para ser quiral, tem que ser hibridação sp3, ou seja, só tem que fazer ligações simples. Tá certo? Ó, lembrando do nosso modelinho aqui, né? Tem que ter tudo ligações simples, tá bom? Então, quando tiver dupla, não tem como ser quiral, beleza? Bom, este aqui da ponta, então analisei os da ponta, certo? Esse e esse. Esse aqui também não pode, porque tem 3 hidrogênios e tem que ser tudo diferente. Tem que ser tudo diferente. Não pode ter iguais, né? Então, como esse aqui tem 3 hidrogênios, não pode, tá bom? Bom, agora vamos ver esse aqui, ó.
Este aqui, ó, esse carbono, ele tem um CH3 grudado nele, o OH ligado nele, o hidrogênio ligado nele e todo esse grupão para lá que está ligado nele, tá bom? Então esse carbono tem todos esses grupos ligados nele. E esse aqui, ó, então esse aqui é quiral porque tudo é diferente, tá vendo? Ó? Tudo é diferente. E esse aqui, ó, esse aqui tem um hidrogênio, esse aqui tem um cloro, são diferentes. Tem todo esse grupo aqui, ó, ligado nele, e tem esse grupo aqui que é a carbonila, né, ligado ao hidrogênio, ligado nele. Portanto, esse também é diferente, ok? Então vamos lá ver aqui os grupos, né? Olha só, carbonila com H, tem o cloro, tem o OH aqui, tá certo? Logicamente os hidrogênios são diferentes. Então este é um carbono quiral. O carbono quiral a gente normalmente representa ele, coloca ali pertinho dele uma estrela, né? Para identificá-lo como um carbono quiral, tá certo? Então esse é um carbono quiral. E esse também é um carbono quiral. Então esse composto, ele tem dois carbonos quirais. Dois carbonos quirais. E agora, quantas imagens especulares ele vai ter? Quantos isômeros ativos ele vai ter, né? Então, Van 't Hoff, ele propôs uma regrinha para a gente descobrir quantos isômeros ativos nós vamos ter. Quantos isômeros ativos nós vamos ter. E esta regrinha é a seguinte: o número de isômeros opticamente ativos vai ser igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais diferentes. Certo? Ao número de carbonos quirais diferentes. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente faz assim, ó. Então, o número de isômeros que esse composto vai ter vai ser igual a 2 elevado ao número de carbonos quirais, que são 2 carbonos quirais, né? Então, esse composto aqui vai ter 4 isômeros opticamente ativos. 2 isômeros que serão destrógeros e 2 isômeros que serão levógeros, tá? E quantas misturas racêmicas nós vamos ter? Ora, se eu tenho 4 tipos de isômeros, eu vou poder fazer quantas misturas, se cada mistura tem 2? Então, Van 't Hoff propôs essa regrinha para o número de misturas racêmicas, ou o número de racematos. É só pegar 2, elevar o número de carbonos quirais menos 1, tá bom? Então, você pega aqui, ó, número de racêmicos vai ser 2 elevado a 2 menos 1, né? 2 elevado a 1, que é 2, né? Então, aqui nós vamos ter 4 isômeros opticamente ativos, né? E 2 misturas racêmicas, ok? Então, vejam, esta regrinha aqui de Van 't Hoff, ela vai ser muito importante para você. Decore ela. E esta também. Isso aqui é para descobrir o número de carbono, o número de isômeros que um composto que apresenta mais de um carbono quiral vai apresentar, né? Então, quantos isômeros um composto com vários carbonos quirais vai apresentar? É só pegar 2 e elevar o número de carbonos quirais. E aqui é só pegar 2 elevado ao número de quirais menos 1. É o número de misturas racêmicas, ok? Na próxima aula nós continuaremos com o nosso estudo de isomeria óptica. Até lá!